Meus pais eram baianos. Meu pai era de Juazeiro, minha mãe de Salvador. Eles casaram e desceram o Rio São Francisco. Meu pai era médico e eu nasci no meio do caminho para confirmar a história de que mineiro é baiano cansado. Minha mãe saiu grávida da Bahia, eu fui nascer em Pitangui, saí de lá com 1 ano, fui morar em Crucilândia, que é na Grande Belo Horizonte também, e aí com 6 anos eu fui para o interior de São Paulo. Com 11 anos eu saí de casa para estudar, e meu pai foi trabalhar numa cidade que não tinha colégio, a gente falava, era o ginásio na época, e aí fui morar no hotel, ali eu virei um jovem rebelde e tal. Com 16 anos fiz um programa de rádio, um jornalzinho com tipografia manual, que nem existe mais, para distribuir na saída da igreja, e era uma confusão. Era contra o bloqueio em Cuba, a favor do divórcio, em defesa da reforma agrária. Era uma mistura na cabeça, sem militância organizada. Fui presidente do Grêmio da minha cidade 2 vezes. Aí fui para São Paulo e aí virei um militante revolucionário, como dizia na época. E esse interesse pela militância veio de influência da família ou foi uma coisa que Não, surgiu? não, era da família, não, era mais assim, preocupado com as desigualdades. Eu vi que tinha uma favela na cidade, totalmente contraditória com o padrão de vida que eu tinha, que era de classe média, e na própria escola também tinha as diferenças de classe, e eu comecei a achar isso injusto e fui me rebelando sem muita consciência de classe, sem muita informação, e fui fazendo. Comecei a ler, meu pai me dava uma mesada e a única coisa que furava o teto, a lei do teto dele, era para comprar livro. E eu comecei a comprar os livros do Jorge Amado. Então ali eu fui pegando informação, fui reforçando a minha ideia de tentar acabar com as injustiças sociais. Fiz esse jornalzinho, um programa de rádio. Quando eu cheguei em São Paulo para estudar na Faculdade de Direito, peguei aquela grande euforia que havia na época, 62, em defesa das reformas de base, muitas das quais continuam atuais. Era a reforma agrária, a reforma do ensino universitário, a reforma urbana, a reforma tributária, a proibição de remessa de lucros para o exterior e as ideias de um outro tipo de sociedade que era possível construir, que era a sociedade socialista. E aí veio a Revolução Cubana, que era uma inspiração para a gente, a Guerra do Vietnã. Isso foi formando a minha consciência política. Eu fui estudando, passei a militar no Partido Comunista da época. Quando veio o golpe de 64, aquilo foi um golpe em cima de nós, que vivíamos cheios de idealismo, de mudança, fazendo alfabetização no interior pelo método Paulo Freire, ajudando a sindicalização rural. Eu estava fazendo um programa de rádio, inclusive, na antiga Rádio Marconi. O governo Jango tinha 2 rádios que o apoiavam. Um era a Rádio Marconi, em São Paulo, e a outra era a Rádio Mayrink Veiga, no Rio. Essa Rádio Marconi, eu ia fazer o programa lá com operários, estudantes e sargentos, que era uma espécie de reprodução do grupo dos 11 brizolistas. A Rádio Marconi foi fechada no golpe de 64. Anos depois, os antigos donos da Rádio Marconi tiveram uma baita indenização e estava lá o Zé de Abreu, Dorival de Abreu e agora a Rosana Abreu, que é deputada aqui e que é dessa família. Você vê que as coisas vão mudando, né? E ambos foram Ah, deputados, tanto Dorival de Abreu quanto o Zé de Abreu, que tinha lá o Centro de Tradições Gaúchas. É, e aí eu fui para a ilegalidade por causa do Partido Comunista, passei a militar numa organização chamada VAR Palmares. Fui preso no Rio Grande do Sul, fiquei 3 anos lá na Ilha das Pedras Brancas.
onde estava lá o companheiro da Dilma, a mesma organização da Dilma. Saindo da prisão, voltei a militar, atuando no Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, que eu sou jornalista, e aí resolvi deixar o jornalismo para me eleger deputado estadual, presidente do PT, secretário do governo Marta, e estou hoje deputado federal do PT de São Paulo aqui. Então, uma curiosidade, esse nome Goethe tem a ver Não, com com a literatura, com o interesse em é, literatura do teu não, pai? meu pai, ele tinha uma biblioteca em casa, chamava As 100 Obras-Primas da Literatura Universal. E eu, quando era jovem ali, ainda estava em casa, 10 anos, eu lia tudo que caía nas mãos. E meu pai tinha grandes aspirações de que os filhos fossem alguma coisa, ou literatos, ou juízes e tal. Então, eu era Rui Goethe, por causa do Goethe, e meu irmão, já falecido, Ney Dante. Olha só o que os pais esperam da gente. Depois ele começou a achar que eu devia ser um grande jurista, porque eu fui fazer direito. Quando eu virei militante mesmo, ele tinha dúvida se eu tinha realmente concluído a faculdade de Direito. 10 anos depois que eu saí da faculdade, eu busquei o diploma e mostrei para ele, uma grande alegria dele, né? Mas aí ele passou a achar, ele que não era político, todos os meus tios, tinha um tio que foi constituinte em 34, em 46, o outro foi deputado estadual, o outro foi prefeito de uma cidade da Bahia, e o meu pai era o único que não gostava da política. Aí, quando eu virei deputado e tal, depois que eu saí da prisão, ele falava assim: eu não quero morrer antes de ver meu filho reeleito, eu não quero morrer. E foi esticando isso até os 98 anos. Mudou a cabeça dele, foi bom. E eu tenho muito Maravilha. orgulho dele ter dito o seguinte: eu vou deixar para vocês, como herança, nenhum bem material, porque eu não acumulei fortuna. Eu sigo o julgamento de Hipócrates. Recebo todo mundo do meu consultório, se não puder pagar, não paga. Vou deixar para vocês como herança educação e caráter. Então, isso me ajudou muito, principalmente no segundo ponto. Eu sempre achei que a democracia não é uma coisa que já está construída e não volta atrás. Então, eu tinha a dimensão que era preciso avançar além daquilo que nós tínhamos conquistado. Aí, um dia, já sob o Bolsonaro, o Fernando Pimentel, que foi governador de Minas e que teve na Ilha das Pedras Brancas junto comigo, ele era da VPR, falou: Rui, eu jamais imaginei que a gente pudesse viver algo que fosse parecido com o que nós enfrentamos. Ou seja, ele estava preocupado com a emergência do bolsonarismo, com a ascensão da extrema-direita no mundo e achava que a gente precisava estar vigilante e nos organizarmos de novo para combater isso e construir uma outra sociedade aqui no Brasil, que é o melhor remédio para evitar a volta da ditadura. Se nós não fizermos o enfrentamento com o autoritarismo, com a ditadura, com aqueles que chamam de neofascismo, eles não serão convencidos só pelas palavras. Por isso precisa ter povo na rua, precisa ter luta institucional no parlamento e luta fora do parlamento, como agora. Nós não vamos conquistar o fim da escala odiosa do 6 por 1 se não tiver mobilização social. Da mesma maneira como nós precisamos barrar essa história de reduzir a maioridade penal para 16 anos, como se prender jovens e adolescentes negros da periferia fosse ajudar a reduzir o poder das facções que tomam esses jovens como massa de manobra, como exército de reserva para o crime organizado. Então, nós temos que ter coragem. A luta democrática, a radicalização da democracia exigem coragem, organização e um programa de mudanças. Em que país você espera viver daqui 5 anos? Você quer viver num país em que 1% da população controle mais de 50% da riqueza produzida? A gente quer viver numa sociedade
em que mais de 70% da população ganha até 2 salários mínimos, em que o crime organizado controla quase 30% do território, é disso que se trata para fazer a vitória do Lula e impedir o retrocesso. Ah, as instituições democráticas estão funcionando, mas para a população, uma série de instituições está apodrecida. Veja o negócio dos penduricalhos. Como é que é possível as pessoas ganharem essa fortuna, se existe lei que fixe um teto para essas remunerações? Como é que é possível a gente permitir que a Câmara dos Deputados e o Senado controlem uma boa parte do orçamento nacional, evitando o planejamento governamental, que a população se manifeste sobre suas prioridades? Como é que a gente pode admitir que um cara que foi preso hoje pela segunda vez deu uma festa de 15 anos para a filha dele, gastando 20 milhões que não era dele, era fruto de expropriação, de golpe financeiro em cima de gente que não sabia o que estava fazendo com o seu dinheiro? Enfim, eu quero viver num país diferente. E para isso eu quero continuar lutando, e meu mandato de deputado é um instrumento para isso. Eu nunca pensei em ser deputado como projeto de poder. Eu queria ter aqui um instrumento, junto com ações coletivas, para mudar esse tipo de sociedade que a gente vive, que, além de tudo, é uma sociedade que está adoecendo, está destruindo a natureza, está fazendo com que jovens promovam estupro coletivo, matem animais. Quer dizer, é uma sociedade que está adoecendo se a gente não incute, se ele não disputa novos valores. Desde a Segunda Guerra Mundial, final da Segunda Guerra Mundial, com a derrota militar do fascismo e do nazismo, a direita se encolheu. Mas aí o capitalismo, que já estava em crise, se fortaleceu com a guerra, pela indústria militar, por uma série de coisas. Ele muda o sinal. Ele passa, primeiro, se criou um período de bem-estar social para combater o outro lado, para combater a Rússia, para combater a China e tal. Era a disputa da Guerra Fria entre socialismo e comunismo. Com o fim da União Soviética, por uma série de deformações que a gente não vai aqui discutir agora, eles começaram a apertar as cravelhas. E aí vem o neoliberalismo, que é a fase atual do regime capitalista, que tem o domínio colonial, que tem o domínio pela força, como o Trump está fazendo agora, mas que tem o domínio também, o domínio cultural, que é feito pelo streaming, pelas as grandes produtoras de TV, de cinema. Você tem a internet agora, as big techs, que antes a gente dizia, não, o povo eram as multinacionais de energia, do petróleo e tal. O povo agora são as big techs. E elas dominam a economia e muda a cabeça das pessoas também. Então, é a era do individualismo e da meritocracia. Não, eu cheguei à universidade pelos meus méritos, não foi pelo ProUni, não foi por política pública. Eu sou empresário de mim mesmo. Esse negócio de coletivo, como disse a Margaret Thatcher, que é precursora disso junto com o Ronald Reagan dos Estados Unidos, não existem, não existe sociedade, existem pessoas. Então, você vai desagregando os coletivos, a comunidade, os sindicatos, e passa a viver suas expectativas de futuro, ou jogando na sua própria capacidade, fazendo tudo para ascender socialmente, ou recorrendo a forças superiores, são as igrejas, eu luto aqui para ter o céu depois. Isso vai, então, reduzindo as possibilidades de ação coletiva, vai enfraquecendo os sindicatos, e você, para tentar ganhar eleitoralmente, você vai cedendo nos seus projetos. Quando a esquerda começa a se encolher para tentar puxar setores do centro, até da direita, contra a extrema-direita, você abdica dos seus propósitos.
dos seus fundamentos, dos seus princípios. E a extrema-direita vai crescendo em todos os lugares onde os social-democratas, os democratas recuaram, a direita avançou. Agora mesmo, lá no Iraque, é, uma agressão injustificada. Não estou julgando o tipo de governo que tem no Irã. O, o Trump, o governo dos Estados Unidos, está negociando com o Irã a respeito de um programa nuclear que nem existe ainda. Estão enriquecendo urânio para produzir energia. Não há comprovação de que eles tenham possibilidade de fazer a bomba. No meio da negociação, ele bombardeia o país e mata o conjunto da direção do país. Aí, num primeiro momento, a Inglaterra, a França e tal se rebelam, porque é uma violação do direito internacional, mas a Inglaterra já cedeu, vai começar, e a Inglaterra, hoje, tem à frente um governo trabalhista. Então, você vê que essas questões vão deixando a direita livre para se impor nas eleições. E aqui o que era inimaginável, um cara que, por inépcia, por incúria, contribuiu para a morte de 700 mil pessoas, pelo menos na pandemia, escolhe como sucessor da prisão um filho que enriqueceu através de uma loja de chocolate, que comprou uma mansão em Brasília com recursos do BRB com juros subsidiados, que expoliava os funcionários do seu gabinete com a famosa rachadinha, que protegeu aquele bandido do Queiroz, e ele vira candidato a presidente da República e está indo bem nas pesquisas, porque nós deixamos ele correr solto, naquela expectativa ingênua de que melhor ele do que o Tarcísio para derrotar. Claro que o Tarcísio era o preferido pelo mercado, mas a classe dominante se une em qualquer candidato que seja capaz, na opinião dela, de derrotar um candidato que simplesmente acabou com a fome, que acha que o salário mínimo tem que aumentar todo mês e que promove, como é que eu diria, promove reformas que o próprio Arthur Singer chama de reformismo moderado ou de baixa intensidade, mas nem isso esse tipo de classe dominante aqui no Brasil admite, nem pequenas mudanças que são importantes para a vida do povo, mas ainda não são estruturais, eles não querem admitir. Eu estava vendo ontem a editorial do jornal o Globo, dizendo que é inadmissível o fim da escala 6 por 1. E aí eu vi uma manchete do Globo também, que mostra que eles continuam firmes na sua ideologia, dizendo que o salário mínimo, o 13º salário era um absurdo e que ia quebrar toda a economia. Quem falou do reformismo moderado foi o André Singer, que é um cientista político muito respeitado no Brasil, tem um livro sobre a questão que ele chama do lulismo, e que mencionou até uma coisa que eu tinha dito, que é assim, nós estamos hoje sob um duplo cerco. O cerco da classe dominante, que é o agronegócio e o sistema financeiro e bancário, e junto com o imperialismo dos Estados Unidos, que se manifestou aqui na época do tarifaço de forma muito intensa. E o outro cerco, que não é físico, é que eles querem que a gente adote um programa que é o deles e não o nosso. Que aí você não precisa ser derrotado pela força, você está sendo derrotado por abdicar das suas convicções e por jogar no lixo o seu programa. É disso que se trata. Por isso que nós temos que ter agora uma campanha eleitoral, que é o que está hoje em jogo, com um programa de muitas mudanças estruturais e sem ilusões de que fazendo média você vai avançar. É preciso deixar claro o que você defende. Para quem tem dúvida, olha a campanha lá em Nova York. O cara, programa de 4 pontos, congelamento dos aluguéis, proteção dos imigrantes, transporte subsidiado e horizonte socialista. Muçulmano negro e dizendo eu sou socialista, na posse reafirmou isso,
E agora, essa semana, aquela milícia criminosa do governo Trump, o ICE, que persegue imigrantes de todos os países, inclusive do Brasil, prendeu uma professora dentro da Universidade de Colômbia, uma professora do Azerbaijão. Um mandame pegou o telefone, ligou para o Trump, ele mandou soltar. Quer dizer, ele não tem problema, ao mesmo tempo, de afirmar o que ele pensa e se dirigir ao presidente do país e falar: meu, menos, né? Não dá para prender desse jeito dentro da universidade uma pessoa que está estudando aqui. Então, é disso que nós precisamos. É da tradição brasileira, em particular das Forças Armadas, interferir nos processos políticos do Brasil. Desde a República, isso vem ocorrendo. Tem até um historiador aí, o Carlos Fico, que analisa em profundidade esse histórico aí. Pois bem, em 64, o golpe foi preparado com anterioridade. Quais eram os pretextos para o golpe? Primeiro, que o João Goulart, que era um estancieiro, um proprietário de terras, pretendia implantar uma república sindical no Brasil, porque os sindicatos tinham força, tinha confederações e tal. E segundo, que ele queria implantar um regime comunista aqui no Brasil. Ora, o João Goulart nunca foi comunista, nunca se disse comunista, nunca propôs um governo comunista aqui. Ele queria fazer reformas como aquelas que eu enunciei aqui no conjunto, no começo do seu programa. Reforma tributária, reforma agrária, reforma urbana, controle da remessa de capitais, reforma do sistema educacional. Tinha muito analfabeto no Brasil na época, inclusive, a gente fazia alfabetização pelo método Paulo Freire para ajudar. Então, eles começaram a preparar isso, primeiro criando um think tank aí, que chamava IPES, Instituto de Programas Econômicos, de Pesquisa Econômicos Sociais, que era para criar argumentos, como tem hoje o Instituto Milênio aqui, que funciona há muito tempo aqui no Brasil. Segundo, o IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, para fazer caixa para eleger deputados federais que interferissem no processo. O golpe começou aí, depois puxaram a Igreja Conservadora, as mulheres, Marcha com Deus pela Liberdade, associando de novo com a Igreja contra o comunismo. Então, o ovo da serpente começou ali, com financiamento empresarial e com os Estados Unidos botando a quarta frota no litoral para que, se houvesse resistência, eles invadirem aqui com os marines. Pois bem, o golpe de 2016 começou por aí também, a dizer que a Dilma tinha dado direito para as domésticas, lembra? Criou uma rebelião muito grande na classe média, porque as empregadas domésticas passaram a ter direitos, 13º, fundo de garantia, férias, quando o trabalho doméstico era muito análogo à escravidão. Então, você promover isso junto à classe média era devastador. Depois, o governo Dilma começou a mudar muita coisa no país. Teve a Comissão da Verdade para apurar os crimes da ditadura. É, Aí eles começaram a usar como pretexto que a Dilma queria, pelo seu passado, começar a construir um outro tipo de país que ia permitir as invasões de terra, a expropriação, e foram usando vários pretextos. A maioria congressual, que a gente continua hoje enfrentando também a maioria congressual, conservadora, e usaram o vice-presidente, que era um crápula, um traidor, desleal, para sondá-lo para uma eventual mudança em que ela seria afastada para ele assumir, né? Tinha também várias medidas dela, mudou um pouco do sistema elétrico também, regulou o sistema elétrico, começou a fortalecer a Petrobras, enfim, ela começou a adotar uma série de políticas que constrangia e afetava direitos da classe dominante. O debate sobre a democratização da mídia, que o Franklin deixara como legado do governo Lula, e ela se dispunha a examinar. Pois bem, quando começou os indícios de golpe, eu, por exemplo, sustentava que ela devia
chamar o povo à mobilização. Levei lá o Sem Terra para conversar com ela, o MTST do Boulos para conversar com ela, e havia muita dúvida no interior do governo sobre essa possibilidade. Então, começaram a estabelecer reuniões com o Senado, com a Câmara, para afastar a possibilidade de impeachment através de negociações. Só que ela não quis, em nenhum momento, aceitar o preço que exigiria dela abdicar de determinados valores e entrar num caminho que era muito próximo do toma lá da cá. Não quero entrar no mérito se devia fazer isso ou não, eu acompanhei isso de perto. E o presidente Lula, inclusive, se instalou aqui em Brasília, eu vim para cá junto com ele, chamando os deputados e senadores para dialogarem. E aí deve ter havido outros argumentos por fora, porque o presidente Lula tinha compromisso de vários que ele conversou, com quem ele conversou, de que não votariam pelo impeachment. Inclusive no Senado também, a Cátia Abreu, Lindbergh e outros tinham quase que segurança que não votariam pelo impeachment. E como tinha essa negociação no Congresso, a gente não usou até as últimas consequências o chamamento das ruas. E na hora que nós vimos, a traição começou, inclusive por ministros que trabalharam com ela. Não vou citar os nomes aqui porque é fácil examinar, eles estão aqui hoje voltando, alguns até estão nos apoiando de novo, mas isso serve de lição para dizer o seguinte: nada substitui a mobilização e organização do povo e da classe trabalhadora. E o parlamento reflete o que é a população, mas ele é sujeito ao poder econômico, a todo tipo de benesses que se oferecem, e muitas vezes defender o status quo é melhor do que propor mudanças radicais no tipo de sociedade que a gente vive. Então, vale para hoje também para o processo eleitoral. Nós nos livramos de um golpe, uma parte da corporação militar não quis aderir, o que não nos exime de continuar lutando para mudar o artigo 142 da Constituição, que permite a interpretação de que os militares são uma espécie de quarto poder, um poder tutelar. Acho que tem que mexer nisso, embora seja necessário também ter um projeto de defesa nacional diante até dessas circunstâncias que nós estamos vendo hoje, de guerras localizadas, de agressão imperialista. O PT precisa mudar sua política de defesa e os seus orçamentos, que no caso do Exército, 70% dos recursos vão para custeio, ou seja, para bancar salário de recruta e as aposentadorias, inclusive, de mortos fictícios, né? Então, essas questões elas estão em jogo. E a Dilma teve coragem de propor muitas dessas coisas. Eu a admiro, e ela está hoje lá nos BRICS, defendendo o desenvolvimento nacional, defendendo a colaboração entre os povos, a defesa, a soberania nacional. E ela foi vítima desse processo, como em outras circunstâncias, o João Goulart também foi vítima de um golpe. Presidentes eleitos democraticamente, que são substituídos ou pela força, como foi o caso do Jango, ou por um golpe parlamentar, que a força não aparece com todas as evidências, como aconteceu com a Dilma. Primeiro, esse processo de condenação ainda não foi concluído. Falta ainda o julgamento no Superior Tribunal Militar, que eu acho que um tribunal que só deveria existir em período de guerra, mas ele existe, está aí. Tem uma presidenta que merece todo o nosso reconhecimento, porque pediu desculpas pelo fato de o Supremo Tribunal Militar ter sido um agente da ditadura, inclusive, é, mas eles precisam perder suas patentes, eles desonraram a farda que vestiram. Isso está em processo ainda. Paralelamente, há um projeto que está aqui chamado de dosimetria, que na verdade é uma manobra para reduzir as penas dos golpistas, né? No mesmo movimento que cada vez mais quer aumentar as penas,
como medida de combater a insegurança e o crime organizado, eles querem reduzir as penas de criminosos evidentes, como são os bolsonaristas e sua corja, o Bolsonaro e sua corja. Então, é preciso concluir esse processo e evitar a derrubada do veto da tal da chamada dosimetria, de quem foi espécie de inocente útil, o Paulinho da Força, de conhecida trajetória, né? Então, isso é um aspecto. Quer dizer, quem cometeu esses crimes contra o Estado de Direito precisa pagar por isso. Estão lá julgados, condenados, tiveram direito de defesa, o devido processo legal, coisa que na época da ditadura nós, por exemplo, não tivemos. Nenhum deles foi torturado, felizmente. Então, cumprida essa parte de fazer com que os culpados sejam punidos, nós temos que evitar a sedução de setores da população por aquilo que é, não, precisa de um governo forte e tal. Isso exige, para além das entregas que o nosso governo do lado do povo, o governo Lula, totalmente diferente do governo Bolsonaro, e a gente faz as comparações com muita facilidade, mas, além disso, é preciso fazer uma disputa de ideias na população, não ceder ao senso comum, não ceder ao pragmatismo exagerado, não ceder à incompetência e à burocracia e apresentar na campanha um programa de governo que acene para o futuro, que tenha o passado e o presente como referência histórica, mas que aponte para um outro tipo de sociedade, em que não haja exploração, não haja opressão, em que o machismo não seja dominante. Porque, veja, um dos pretensos candidatos, que era o governador de São Paulo, é recordista em feminicídio. O que a gente pode esperar de um governo desse, que tolera que no maior estado do país ainda haja morte de mulheres, 4 mulheres por dia, quase 300 mortes no ano passado em São Paulo. Não há delegacias da mulher funcionando em 24 horas. Privatizou a Sabesp, fornecendo água suja na periferia e aumentando a conta de água. E a Sabesp era uma empresa lucrativa, referência internacional de tecnologia no uso da água, que encheu o Estado com pedágios, ao mesmo tempo que diz que é contra criar novos impostos. Enfim, esse debate ele tem que ser permanente. Que tipo de sociedade a gente espera viver daqui a 5 anos? Esse tem que ser o caminho para a gente radicalizar a democracia. Como eu digo, radicalizar é ir às raízes dos problemas. Então, por exemplo, a Constituição diz que todo poder emana do povo, que o exerce diretamente e através de representantes eleitos. Nós só exercitamos representantes eleitos. O que exerce diretamente tem formas disso. Tem iniciativa popular legislativa, que é o povo poder fazer suas leis. Como é que isso é feito? Através de abaixos assinados, numerosos, milhares de assinaturas, e que são coletadas à mão essas assinaturas até hoje. Precisava assinatura digital, nós estamos no século XXI. Segundo, quando se consegue, com muito trabalho, ter um projeto de iniciativa popular, chega aqui na Câmara, entra na vala comum. Precisa de um deputado apadrinhar, ou um deputado amadrinhar, e aí vai para as calendas, né? Não vota nunca, precisava ter um rito especial. Plebiscito e referendo. Fora aquelas questões que não podem ser objeto de consulta popular, como o regime federativo, como a redução da maioridade penal, que são cláusulas pétreas, só poderiam ser modificadas por uma outra constituinte, que eu, aliás, defendo, criar condições na sociedade para ter uma outra constituinte, que a nossa Constituição já está retalhada, 130 emendas, precisa ter uma nova para mudar o sistema eleitoral, o sistema político do país. Você tem que fazer, nas questões essenciais, tem que consultar o povo, inclusive aquela que é a maior questão para a população, que é o fundo público, o orçamento. Fica aí, não, emenda, vai para o Supremo.
congela aqui, tem que ter plano de trabalho. Por que não submeter a população, pelo menos, a opinião sobre o orçamento? Já não digo nem a deliberação, que a gente podia fazer isso em parte do orçamento. Isso levaria a população a se interessar pela política, a fiscalizar como é que os deputados se comportam, a elencar prioridades, a saber que não dá para fazer tudo de uma vez. Isso educa politicamente, isso ajuda a população a se organizar, inclusive, para influir sobre seus representantes, para que eles consagrem suas prioridades na hora de votar o orçamento. Então, são questões que eu acho que aproximariam muito mais o presidente Lula e o governo do presidente Lula, que é o governo do lado do Brasil, do lado do povo, para essa eleição e para o futuro. Certo. E Deputado, vocês, jornalistas, são fundamentais nesse processo. Não só de abrir espaço, mas ter o contraditório, para crivar os parlamentares, os políticos, para perguntar o que eles pensam sobre temas candentes, dizer que as pessoas precisam usar o Google para ver o currículo. E eu chegava para me apresentar, agora eu chego numa reunião e falo, deputado, pode pular essa parte que já deu um Google no senhor, já sei como é que é o senhor. Votou a favor das prerrogativas? Não. Tem lugar que, se votou a favor das chamadas prerrogativas, eles nem te recebem. deputado, o Chamada senhor falou PEC da bandidagem, unidade. esses É, nomes que deram aí, mas era das prerrogativas, né? Nós votamos aqui a semana passada o projeto de combate às facções. É um crime organizado que controla quase 30% do território nacional. Pois bem, para fazer isso, nós precisamos sufocar financeiramente esses grupos também. Aí, e para isso precisa recurso. Aí o que que acontece? Tinha lá a criação de um recurso, taxando as bets, a CID, que daria 30 bilhões de reais para reaparelhar as forças de segurança, para poder ter inteligência, integração. Votamos quando foi na hora H. O que que a direita fez? Para proteger as bets, tiraram do projeto a taxação das bets e manobraram para que a gente sequer pudesse votar nominalmente para saber quem é quem. Então, isso nós estamos divulgando com muita amplitude, que a direita não quer combater o crime organizado, que tirou 30 bilhões de recursos que podiam nos ajudar a combater esse pessoal. Segundo, está aqui a PEC da segurança, que é uma iniciativa do governo Lula. Ela foi substancialmente modificada. Primeiro, porque fragmenta a organização do combate ao crime. O que é mais importante no combate ao crime? É inteligência, integração, recursos e recursos financeiros para combater o crime, inclusive para sufocar o crime organizado. Como foram essas operações, por exemplo, apreendeu lá 250 mil toneladas de combustível lá no Rio, naquele cara que estava lavando dinheiro para o crime organizado, né? Hoje mesmo, uma nova operação prendendo o Vorcaro, prendendo o Zetel, todos esses que deram o maior golpe financeiro do século, e que isso é utilizado, isso é crime, isso é gravíssimo. Ontem eu falei para o deputado Mendonça Filho, que é o relator da PEC da segurança, que estava falando que os bandidões não podem ter progressão da pena, é o Marcinho VP, é o Marcola. Eu falei, o Vorcaro. Não, não, mas eu estou me referindo aos homicidas. Eu falei, bom, mas quem diz que as ações do Vorcaro não produziram a morte de muita gente que desesperada se suicidou? É um crime gravíssimo. Um cara que dá uma festa de aniversário para a filha gastando 20 milhões e que tem uma fortuna, inclusive promovendo orgias bacanais para comprometer políticos e tal, é um criminoso de crime hediondo, digamos assim. Então, no meio dessa discussão, vem aí o Jabuti, que não passou pela comissão especial, que não foi discutido antes,
para criar uma espécie de é, argumento eleitoral para disputa. Ah, não, mas é para 2028. É evidente que isso começa a ser discutido agora. E se vale de circunstâncias personalíssimas. Isso começou com o quê? Com a morte do cachorro Orelha, por jovens. E agora, reforçada pelo estupro coletivo de quatro ou cinco maiores com um garoto de 17 anos. Isso não pode ser fundamento para você penalizar o conjunto dos jovens que já estão nas favelas sem alternativa, que são recrutados muitas vezes para ganhar um tênis e que se vão para os presídios, ainda que de forma separada, porque hoje mesmo as casas para crimes infracionais, elas são quase semelhantes aos presídios. Então é preciso mudar essa lógica. Aí você vai ter mais jovens pretos, pobres, das regiões periféricas, que vão servir como reserva de mercado, exército de reserva, para o crime organizado está dentro dos presídios, cujo sistema penitenciário precisa ser alterado. O Brasil hoje é o segundo país em encarceramento do mundo. E, até agora, a questão da segurança não foi resolvida. Os Estados Unidos têm a pena de morte e é o país em que tem maior consumo de drogas, o país que tem mais encarceramento, inclusive os presídios são privados. Isso alimenta a roda do capital, inclusive, porque tem alimento, tem cada preso que entra é uma fatura a mais. Então, esse sistema está podre, ele precisa ser modificado e não só com aumento de penas. Então, esse é o debate que nós estamos fazendo e, felizmente, por algumas circunstâncias, não necessariamente os nossos argumentos, por enquanto, a PEC pode ser objeto de votação hoje sem a história da redução da maioridade penal. Estamos lutando por isso, até porque é inconstitucional a proteção das crianças e adolescentes pelo ECA é um direito fundamental e direito fundamental não pode ser objeto de plebiscito. Direito fundamental pode ser alterado com outra constituinte, porque a atual, que foi indireta, inclusive, não foi soberana, ela não autorizou você emendar a federação, os direitos fundamentais e assim por diante.